toda a espiritualidade, incluindo o cristianismo mesmo, né? Ela é voltada pro indivíduo, pra pessoa, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele, da forma dele, alcance alguma coisa, né? Falando do cristianismo, o próprio Cristo pregava isso. Eu falo que Cristo entrou no templo 3 vezes. 3 vezes. E 2 delas não foi pra pregar, mano. Tá ligado? Eu sei porque eu já fui evangélico. Uhum. Então, assim, Cristo entra a primeira vez com 12 anos. É a única vez que ele prega. Que a Bíblia fala que ele ensina os anciões. A segunda vez ele quebra tudo. Ele entra e quebra tudo, porque ele fala que transformaram a casa do pai em comércio. E a terceira vez é quando ele é julgado, velho, pelo sumo sacerdote. Tá ligado? Eu costumo dizer que Jesus ele foi o verdadeiro mago. É. A galera fica puta comigo, porque no meio da magia, né, é muito cult, muito hipster você ser o luciferiano que odeia cristianismo, odeia Jesus. Cara, eu fui monge, eu não tenho como odiar. Eu fui casado com Cristo na cosmovisão do mosteiro. Eu tinha uma aliança de ouro que eu usava porque eu era casado com o cara, então não tinha como, sabe? Eu não tenho como odiar a figura de Jesus, não dá. E eu sempre vi Jesus como um mago. Por quê? Porque Jesus, ele acolhia todo mundo, ele ensinava... Se você pegar o livro Corpus Hermeticum, que é como se fosse a Bíblia dos magos, e os Evangelhos de Jesus, e fazer um paralelo comparativo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus, ele traz um conhecimento iniciático, porque o primórdio do cristianismo, ele era uma religião iniciática, então era como se fosse uma ordem, né? De seguidores de Jesus, como se fosse uma seita, né? E aí, quando a coisa começa a crescer, se perde. E aí nós vemos hoje os valores tão invertidos que esse... Não vou falar um palavrão aqui, mas esse pastor recentemente aí divulgou um post falando que Deus odeia o mês do orgulho por causa que Deus odeia gay, né? E, cara, Deus não aonde odeia, que... cara. Exatamente! A palavra Deus e ódio junto, tá ligado? Não faz sentido. Então a coisa destrambelhou tanto. Só que é aquilo. Culpe o fã-clube, não Jesus. É, Exato. exatamente. Mano, Jesus é legal pra caralho. É, Eu então, adoro estudar os E episódios outra, da vida hein? de Jesus. E outra, isso eu falo, é o que eu falo. Por isso que eu agradeço, mano, ter ido na igreja. Eu não... Teve uma época, logo que eu saí, que eu tava um pouco revoltado. Hoje eu agradeço, Ah, mano. você não tá revoltado, não? Não, sabe por quê? Justamente por causa disso, mano. Porque quando eu vou debater com um cara desse, por exemplo, que falou uma atrocidade dessa, eu tenho base, porque eu conheço a Bíblia. Sim, Eu conheço a Bíblia. E na Bíblia não tem escrito isso, claro. sacou? Então se eu vou debater com um cara desse, que é o que eu sempre falo, que é muito cômodo eu chegar pra rebater um evangélico baseado na Umbanda. É fácil, mano. São crenças diferentes. Da mesma forma que é muito fácil pra um crente rebater um umbandista, um bruxo ou qualquer coisa baseado na Bíblia. É fácil, são crenças diferentes. É óbvio que um não tá enquadrado dentro do outro, né? Mas o que todas elas têm em comum, e que deveria ser o mais propagado, é o respeito. Mano, se eu sou cristão e você é satanista, mano, foda-se quem tá certo e quem tá errado. Sim. Você é um ser humano, eu sou outro, e tá tudo certo, mano. Se eu tiver certo e você tiver errado, azar o seu. Se eu tiver errado, azar o meu. E se os dois estiverem certo, a gente se encontra do outro lado e boa, tá ligado? Só que se você pega, e agora falando de todas as religiões, que eu não vou só, entre aspas, atacar o cristianismo, todas as religiões perderam esse respeito. Pelo menos a grande maioria. A religião, de modo geral. Não os religiosos, né? Não tem respeito, é só a minha que é boa, sou só eu que sou bom. Se eu faço isso que nem você falou, tem muito mago luciferianista que odeia cristão. Isso é uma puta idiotice também. Porque o cara existiu, ele viveu aí, tanto que o calendário é dividido antes e depois dele. Então ele foi um personagem Sim. histórico importante que ensinou muita coisa boa que algumas pessoas hoje em dia, ou ao longo do tempo, distorceram. Não é culpa deles, sacou? Então, assim, eu acho que quando os caras entenderem, mano, que a base de tudo é o respeito, todas elas vão caminhar juntas, que é o que como a gente normalmente fala, que a gente se denomina universalista. Então eu não tenho uma religião, eu sou universalista, velho. Eu acredito na porra toda, Sim. tá ligado? E lá em cima, também não tem divisão. Você vai ter Deus conversando com Já, conversando com Shiva, todos eles andando juntos, sacou?
E quando a galera que encarnada entender essa porra, talvez todos consigam caminhar junto. Acho uma utopia, mas quem sabe não aconteça um dia. É bem utópico, porque desde que o mundo é mundo, o homem ele tem a necessidade de provar que ele tá certo, né? É, Ele precisa provar que o dele é o correto e o do outro é o errado. Que o meu é melhor, que o seu é pior. E aí surgem as guerras religiosas e isso não deve parar, infelizmente. Mas é a utopia de Crowley também, né? Eu volto aqui em Telemann, passando pano pra Telemann, mesmo sem ser telemita, porque a utopia de Telemann é justamente isso, mano. Você é uma estrela, você brilha, você é Deus vivente. Que se foda o outro, né? Você tem que viver faz a sua espiritualidade, faz a sua fé, faça a sua verdadeira vontade acontecer na Terra. E o resto vai vindo por acréscimo. exato. E era a mesma coisa que Jesus pregava, que Buda pregava, que Krishna pregava. É foda.